Oi, amados! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer com vocês alguns bolinhos caseiros e gravar mais uma rotina de produção. Vou fazer 4 sabores usando a minha massa base feita com óleo, mas se você quiser pode substituir a minha massa base feita com óleo pela massa base amanteigada ou pela massa base mista, tá? Aqui no canal já tem a minha massa base amanteigada, eu vou deixar aqui nos cards para vocês e também na descrição o link caso você queira assistir o vídeo, né, que eu ensino a fazer a massa base amanteigada. E eu vou ensinar e vou trazer aqui para vocês, caso vocês queiram, né, também a massa base mista. O que é essa massa base mista? É uma massa que a gente coloca óleo e manteiga ou margarina, né, para aproveitar o melhor dos dois ingredientes. O óleo que vai trazer mais umidade para essa massa e a manteiga, né, que vai trazer um sabor amanteigado e deixar ela mais saborosa. Não tem ela ainda aqui no canal, mas eu vou trazer em breve, caso vocês queiram, tá? E no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou fazer 4 sabores usando a minha massa base feita com óleo. Então, para você que tá começando agora a fazer bolos caseiros para vender, são ótimas opções, tá? Que eu vou mostrar no vídeo hoje para vocês. Porque fazendo uma receita de 6 ovos usando essa massa base, vocês conseguem 4 sabores. Então, vendendo esses 4 bolinhos por dia já é um bom começo, né? Para vocês ir criando aí a carteira de clientes de vocês, tá? E uma outra coisa, gente, além da receita, né, que eu vou ensinar, o passo a passo bem detalhado, vou falar também sobre tamanhos de forma, tá? Tem muita gente que fica em dúvida qual tamanho de forma começar, como por exemplo a forma de 19 centímetros ou de 16. Vou falar um pouquinho sobre as formas e embalagem e no final do vídeo vou falar também sobre precificação, tá? Mostro para vocês a minha planilha de precificação e qual o valor, né, sugerido aqui para mim, né? Lembrando que cada pessoa tem que fazer aí a sua precificação, porque os custos vão variar de região para região e, consequentemente, o valor de venda, o preço de venda também, tá, gente? Mas eu deixo, né, no final do vídeo, a minha planilha de precificação, mostro para vocês, né, os custos que eu tive e o valor que eu vendo aqui, para vocês terem uma base, tá? Mas lembrando, cada um tem que fazer a sua precificação, porque às vezes você vendendo no preço que eu vendo aqui, você pode ter prejuízo aí na sua cidade. E uma outra coisa, gente, que sempre me pergunta, Sabrina, cadê a receita? Eu sempre deixo na descrição do vídeo a receita completa, inclusive tá com os preços, o custo, né, daquela receita em relação aos preços que eu pago aqui na minha cidade, tá? Então vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E se você é novo por aqui, tá começando esse ramo da confeitaria, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E também faça parte dos nossos grupos lá no WhatsApp. São mais de 50 grupos e são só confeiteiras, né? E padeiros. Lá a gente troca receitas, dicas. Então é uma troca muito interessante, porque a gente sempre tá crescendo e aprendendo mais, tá, gente? E não deixem de me seguir também lá no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos começar. Amados, e para quem vai trabalhar com bolos caseiros, né, vou começar aqui falando das forminhas, tem vários tamanhos que vocês podem trabalhar, tá? Como eu já vou fazer aquele bolinho tradicional caseiro, eu vou fazer na forminha que eu já tô acostumada, que é tamanho 16, mas tem muita gente que gosta do tamanho 19. Eu tenho bem mais forminha tamanho 16, vou falar dessas 2 forminhas pra vocês. E daí numa possível encomenda, né, de bolinho, mini bolinhos para aniversário, enfim, aí eu trago e falo sobre essas outras forminhas e esses bolinhos com vocês também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas forminhas que são as mais comuns de trabalhar com bolo caseiro e também rendimento, né, quantidade de massa, essas informações para vocês. Amados, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as forminhas, né? Eu sempre recebo a pergunta sobre as formas, qual a melhor forma, tamanho, né, para começar a trabalhar com bolos caseiros. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com vocês.
Então, aqui eu tenho a forminha de 19 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura e ela tem o cone mais largo, tá? Usando essa forminha, vocês conseguem fazer 3 bolinhos com 600 gramas de massa, tá? Em cada forminha, fazendo aí a minha massa base feita com óleo de 6 ovos, que eu vou ensinar aqui hoje pra vocês. Então, a minha massa base, ela tem um rendimento total de 1,8 kg e vocês vão conseguir fazer 3 bolinhos de 600 gramas cada, tá? E aqui eu tenho a forminha de 16 por 8 por 13, que é a minha favorita. Eu amo trabalhar com essa forminha. Então, ela tem 16 centímetros de diâmetro por 8 de altura e o cone dela é mais estreito, tá? Usando essa forminha e fazendo a minha massa base, feita com óleo ou também amanteigada, tá? Vocês conseguem fazer 4 bolinhos de 450 gramas cada um. Já que a minha massa, né, como eu disse, pesa 1,8 kg. Então, o rendimento na forma de 19 são 3 bolinhos de 600 gramas e na forma de 16 são 4 bolinhos de 450 gramas cada um. Tanto para a forma 16 quanto para a forma 19, desculpa, gente, quanto para a forma de 16 centímetros, eu uso a mesma embalagem, que é a G32 da Galvanotec, tá? Para os bolinhos de 16 centímetros, gente, fica perfeito se você colocar a cobertura, não encosta. Para os bolinhos de 19, ela já fica mais estreitinha, né? Então, às vezes, quando eu uso cobertura e eu faço nessa forminha, a tampa encosta na cobertura, tá? Mas essa aqui é a embalagem tanto para a forminha 19 quanto para a forminha de 16 centímetros. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu optei por trabalhar com a forminha de 16 centímetros, ela é um pouquinho menor, né? Então, eu consigo oferecer para o meu cliente um bolinho com valor mais acessível. Tem a possibilidade, a probabilidade maior do meu cliente levar mais de um bolinho e sabores diferentes, ao invés de levar um grandão, ele leva 2 menores e assim eu acabo tendo uma receita maior, tá? E também, gente, durante a semana tem a probabilidade do meu cliente comprar mais de mim. Por quê? Esse bolinho aqui, ele serve em torno de 6 a 8 fatias e ele é consumido muito rápido ali na casa do cliente. Não é um bolo que vai ficar durante a semana toda ali ressecando. Então, o cliente consome ele mais rápido e tem a probabilidade de me comprar mais ali durante a semana. Além, né, da gente garantir essa qualidade aí, porque cliente consumindo mais rápido, ele consome o bolinho mais fresco, né, gente? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse tamanho de forminha. Além de outra coisa, gente, quando eu vou fazer bolo vulcão, como o cone dele é mais estreito, vai bem menos cobertura do que na forminha de 19 centímetros. E também eu consigo oferecer um bolo vulcão com tamanho muito bom, cheio de cobertura também, né, gente? E com preço mais acessível. Então, eu gosto muito, as minhas alunas, tanto do manual quanto do meu curso de bolos caseiros, também gostam muito desse tamanho de forminha. Tinha muitas alunas que trabalhavam com uma forminha maior, né? E às vezes não conseguia vender e falava o preço, o cliente achava muito caro e tal. E daí passou a trabalhar com a forminha de 16 e sentiu uma diferença muito grande nas vendas, né? Justamente porque a gente consegue oferecer um bolinho com um preço mais acessível, tá? Mas, amados, isso depende muito do público, tá? Tem gente que trabalha com a 19 e tem uma excelente saída, então você vai ter que testar qual a melhor forminha para você trabalhar aí na sua cidade. Mas se você vai começar e quer uma sugestão, eu sugiro que comece na forminha de 16, compre 4 forminhas. E daí, se você perceber, né, que os clientes estão procurando por um bolinho maior, aí vocês testam aí a forminha de 19. Mas ainda assim, eu sugiro que vocês ofereçam, né, combos de 2 bolinhos, porque assim você vai acostumando o seu cliente com essa forminha aqui, com preço mais acessível, e daí você vai conseguir vender mais, às vezes 2 bolinhos, como eu disse, e assim você vai aumentando a sua receita diária e mensal consequentemente, tá? Então, essas são as forminhas. Hoje eu vou trabalhar com a de 16, são 4 forminhas.
de 16 centímetros, já que eu vou fazer uma massa base de 6 ovos. E agora nós vamos untar essas forminhas e de fato começar a nossa receita. Amados, então já untei e enfarinhei as forminhas, tá? Também recebo muitas perguntas sobre como untar, para ele desenformar perfeitamente. E eu unto dessa forma com margarina e farinha de trigo ou com um desmoldante caseiro, que também é perfeito, gente. O desmoldante caseiro vai 3 ingredientes, que é a farinha, a margarina e o óleo. E já tem receitinha aqui no canal, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo para vocês. Só que hoje eu não tinha, e daí eu untei com a margarina e farinha de trigo e tem o mesmo resultado, tá, gente? Desenforma perfeitamente também. Então agora nós vamos começar a receita da minha massa base e eu vou ensinar vocês a fazer a saborização desses bolinhos. Amados, então vamos começar, né, nossa receita. Uma receita da massa base feita com óleo, essa receita vão 6 ovos, tá? Como eu disse, se vocês quiserem, pode substituir essa massa base feita com óleo pela massa base amanteigada. Daí vocês vão trocar o método. Aqui eu tô fazendo pelo método simples, usando o liquidificador e depois finalizando a mão. E se você for fazer a massa amanteigada, aí você faz pelo método cremoso na batedeira, que daí você vai ter um resultado melhor. Se você não sabe qual que é o método cremoso, aqui no canal tem a receita, tá, da minha massa base amanteigada. E se você quiser fazer a mista, pode fazer no liquidificador ou na batedeira, tá? O resultado da massa base mista é muito parecido com a massa base feita com óleo. Então vamos começar, né, gente? Aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater por mais ou menos 2 minutinhos em velocidade média, tá? Tem que fazer esse processo aqui muito bem feito, porque vai ser a base que vai deixar o nosso bolinho bem fofinho. Então eu tenho que emulsionar esse óleo muito bem, lembrando que eu não posso acrescentar o leite aqui nessa etapa, porque senão ele vai dificultar essa emulsão. Então, nessa primeira etapa, apenas esses 3 primeiros ingredientes para a gente fazer uma emulsão com óleo e daí fazer uma base para um bolo bem fofinho. Prontinho, amados. Então, bati aqui por mais ou menos 2 minutinhos. Agora eu vou acrescentar o leite e vou tornar a bater. Nessa segunda etapa, eu vou bater bem rapidinho, tá? No máximo aqui uns 10, 15 segundos, só para misturar mesmo esse leite aqui com o restante dos ingredientes. Eu não vou deixar esse leite batendo por muito tempo. E daí aqui pode ser em velocidade baixa, tá? Na velocidade 1. Pronto, gente, já é o suficiente. E agora nós vamos para a nossa terceira e última etapa e nós vamos fazer ela à mão. Então, amados, agora para a gente finalizar o nosso bolinho, nossa terceira e última etapa, eu vou despejar a nossa misturinha aqui no bowl e finalizar a mão, tá? Então, aqui com a misturinha no bowl, eu vou peneirar, na verdade, a metade da minha farinha. E enquanto eu peneiro a farinha aqui e finalizo essa massa maravilhosa, vou falar com vocês sobre renda extra e vendas. Existe um aplicativo, o iFood, que é uma plataforma segura, simples e rápida para você empreender e ter uma renda extra. O iFood, ele é para todos os tamanhos de negócio, então se você trabalha em casa, o iFood ele vai te atender também. Você pode cozinhar de onde quiser e entregar, sem ter aquela necessidade daquele atendimento presencial ou de um ponto de vendas. Então, gente, é uma ótima opção para mamães e donas de casa, assim como eu, que querem, né, ter uma renda extra, mas optaram por não trabalhar fora.
Então, com o iFood, você transforma a sua cozinha em uma microempresa e trabalha aí no conforto do seu lar. E é muito fácil se cadastrar, você mesmo se cadastra através da página de cadastro para iFood Parceiros e o link está aqui na descrição. E além disso tudo que eu já falei, tem mais benefícios, amados. O iFood, ele disponibiliza uma consultoria exclusiva gratuita por 30 dias, gente, 30 dias, para ajudar a montar o cardápio, operar melhor a plataforma e também o seu negócio. E além disso, também tem os cursos e conteúdos disponíveis para você. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso! E além disso tudo, você tem a comodidade, tá? De controlar tudo no aplicativo, de uma forma simples e em tempo real, como, por exemplo, o horário de abertura e fechamento da sua empresa, e inclusive pausar as vendas a hora que você quiser. Então não perca essa oportunidade, clique no link que está na descrição e tenha mais informações sobre essa ferramenta de vendas que nos ajudam tanto a crescer. E prontinho, gente, olha que massa mais linda, fica parecendo até um recheio, né, de tão linda, e é uma massa muito fácil de fazer, não tem segredo, tá? E a partir dessa massa vocês conseguem fazer inúmeros outros sabores, e se vocês quiserem ver esses outros sabores aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês. Amados, então eu vou começar agora a fracionar a nossa massa, tá? Aqui com uma balança, com o auxílio da balança, eu vou pesar minha massa para eu conseguir padronizar os meus bolinhos. Então, coloquei aqui a forminha na balança, vou tirar o peso da forminha e vou pesar 450 gramas de massa nessa forminha. Prontinho, aqui 456 gramas de massa, não tem problema. E agora, amados, nós vamos fazer algumas saborizações. Aqui usando essa massa vocês conseguem fazer formigueiro, mesclado, chocolate. A de chocolate tem algumas observações, né, para a massa não ficar seca. Tem aqui no canal também já essa receita. Canela, nozes, enfim, ouro branco, vários sabores. Eu vou ensinar 4 para você, na verdade 3, né, porque um vai ser a massa base. Mas aqui no canal tem várias outras saborizações de limão, laranja, que tem algumas particularidades, tá? Para a massa continuar úmida e fofinha e bem saborosa. Então, caso vocês queiram esses outros sabores, é só pesquisar aqui no canal que vocês vão encontrar também. Então, gente, para fazer as outras saborizações, eu também vou pesar 450 gramas de massa. Aqui em um bowl separado, tá? Prontinho. E daí, com essa massa daqui, gente, eu vou fazer um bolinho de nozes. Então, eu vou acrescentar aqui as nozes. Se você quiser com mais, você pode acrescentar mais, tá? E daí, eu vou misturar as nozes aqui na minha massa. Essa massa, gente, de nozes com uma cobertura de creme cheese fica maravilhosa. Fica perfeita a combinação, tá, gente? Tem também uma massa de cenoura com nozes que eu faço com a cobertura de creme cheese, já fiz aqui no canal, um vídeo bem antigo que fica perfeito também. Então, fica aí algumas dicas para vocês, tá? Então, aqui com as nozes já acrescentadas, eu vou colocar minha massa na minha forminha. Nem preciso pesar, né? Porque eu já pesei anteriormente essa massa. Então, aqui nós temos a nossa massa de nozes já pronta. Como eu disse, se você quiser uma quantidade maior de nozes, pode acrescentar também. Nosso segundo bolinho já tá pronto. Como ele fica muito parecido com a massa base, eu vou marcar ele aqui no cone para saber que esse aqui é o meu bolinho de nozes, tá? Agora nós vamos para nossa terceira massa. Terceiro bolinho, também vou tirar aqui o peso da vasilha e pesar mais 450 gramas de massa.
Prontinho, gente. E daí com a massa pesada, eu vou saborizar essa massa com uma pitadinha de canela. A canela, gente, ela é a gosto, tá? Porque tem gente que gosta de mais canela, do gosto mais intenso, tem pessoas que não. Então, vai ser a gosto. E aí é só misturar a canela na massa, nós vamos ter uma massa saborizada com canela que fica perfeita. Essa massa combina muito com coberturas de doce de leite, tá? Um brigadeiro de doce de leite. E daí vocês conseguem fazer um bolo sabor churros maravilhoso. Prontinho, gente. Então aqui eu tenho a minha massa prontinha, tá? Sabor canela. Fica uma massa super úmida e fofinha. E a partir dela vocês conseguem fazer o bolo de churros, como eu falei, que fica perfeito. E ela também combina com a cobertura de creme cheese, tá? Fica muito gostoso a combinação da canela com o creme cheese. Prontinho, nosso terceiro bolinho já está pronto. E agora, para finalizar, nós vamos fazer o nosso bolinho mesclado, tá? Então, aqui na balança, eu vou tirar o peso da forminha. E antes de pesar a metade da massa aqui, eu vou lavar minha espátula para não passar sabor de canela pro nosso bolinho mesclado. Prontinho, gente, já lavei aqui a espátula e o bowl que nós vamos usar para fazer a última saborização. Então, aqui eu já tirei o peso da forminha também, né? Eu vou pesar 225 gramas de massa. Prontinho. E com o restante de massa que sobrou aqui no bowl, nós vamos colocar um pouco de chocolate. Aqui eu tô usando o chocolate 50% cacau, gente, mas eu gosto de usar o cacau em pó, tá? O 100%, porque eu prefiro o resultado. Mas se não tiver, pode ser o 50% cacau também. Então aqui eu tô misturando o meu chocolate, coloquei um pouquinho a princípio, né? Vou acrescentar o restante. Torna a misturar. E aqui nós temos nossa massa de chocolate para a gente fazer o bolo mesclado, tá? Lembrando, gente, que a massa de chocolate, ela não pode ser feita dessa forma aqui. Aqui eu tô fazendo porque são só 4 bolinhos e a quantidade de massa é bem pouquinha, tá? Mas para fazer a massa de chocolate e ter uma massa ainda úmida e fofinha, como a massa base, tá? Você tem que diminuir na farinha para acrescentar o cacau. Porque se você usar só a massa base e acrescentar o cacau ou o chocolate, a sua massa vai ficar seca, tá? Porque vai ter uma grande quantidade de ingredientes secos ali na sua receita e daí ela não vai ficar tão úmida. Então, quando eu faço a minha massa de chocolate, por exemplo, eu vou fazer 4 bolinhos de chocolate, eu uso 430 gramas de farinha e 50 gramas de cacau. Daí fica uma massa super úmida e fofinha e muito saborosa. Aqui, como é só essa quantidade, eu fiz dessa forma para mostrar para vocês. Então, gente, aqui com a minha forminha, já com a metade da massa branca, né, massa base na forminha, eu venho por cima acrescentando a massa de chocolate pra gente fazer aí o nosso bolinho mesclado. E prontinho, gente, tá aqui o nosso último bolinho saborizado. E uma outra dica que eu queria dar pra vocês, aqui eu fiz o bolinho mesclado tradicional, né, com a massa base mais a massa de chocolate, mas vocês podem fazer com outros sabores, por exemplo, massa base e a massa de morango. No lugar aqui do chocolate, vocês podem acrescentar Nesquik ou pó saborizante de morango e fazer um mesclado de morango. Gente, fica maravilhoso também. Aí por cima vocês podem usar uma cobertura, né, de brigadeiro de morango que fica
muito gostoso. Então, gente, aqui nossas massas já estão saborizadas e agora eu vou dar algumas dicas sobre como assar esses bolinhos. Gente, então vamos lá para as dicas, né, de como assar esses bolinhos. Então, aqui já temos os 4 bolinhos bonitinhos nas forminhas e eu vou aquecer o meu forno agora, tá? A 180 graus por mais ou menos 5 a 8 minutinhos. Aqui para mim já é o suficiente. Eu não pré-aqueço o forno, gente, porque essa massa base minha, ela pode ficar esperando sobre a bancada por até 2 horas em temperatura ambiente, se você estiver usando o fermento de dupla ação. Já falei um pouquinho sobre esse fermento aqui, se vocês quiserem eu trago mais informações para vocês. Então, como é que eu estou usando o fermento de dupla ação? Essa massa ela pode ficar esperando sobre a bancada, inclusive essa massa pode ficar 24 horas na geladeira, tá? Ou até 30 dias congelada aí no congelador da sua geladeira ou 90 dias no freezer, porque tem uma diferença de temperatura. Então, isso tudo, gente, se você estiver usando o fermento de dupla ação. Agora, sobre o pré-aquecimento do forno. Por que eu não pré-aqueço? Sempre que eu pré-aqueço o meu forno por 10 minutos, por exemplo, ou eu ligo o forno antes de começar a fazer a minha massa, ele fica muito quente, tá, gente? Aqui o forninho de casa. Então, eu percebi que o meu bolo rachava. Então, eu faço dessa forma aqui para me ter um bolinho mais retinho. E sobre essa informação do bolo rachar, esse é um dos fatores que faz, né, que causam isso, essas rachaduras no topo do bolinho. E também quando você usa ingredientes gelados, como por exemplo o ovo ou o leite, e a massa ela fica fria, né, e você já leva pro forno, daí isso também vai fazer com que o seu bolo rache, porque vai ter um choque de temperatura, ele não vai crescer tão uniforme e vai acabar rachando no topo. Então, o que acontece? Eu geralmente dou preferência por usar os ingredientes em temperatura ambiente e aquecer o forno assim que eu termino de fazer a minha massa, tá? Por um tempo menor, 5 a 7 minutos já é o suficiente, ele chega na temperatura de 180 graus e daí sim eu levo o meu bolinho para assar. Se você já tem o costume de pré-aquecer o forno, não tem problema, tá? Mas pode ser que o seu bolo ele rache no topo por ele estar muito quente. E daí, gente, eu vou levar os bolinhos para assar. Vou aquecer agora por 5 minutinhos, levo para assar a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos e volto para mostrar para vocês o resultado, tá? Só mais uma observação. Ainda sobre fornos, eu estou fazendo os bolinhos aqui em casa, mas eu até gravei uma aula no meu curso, tá, gente? Mostrando o resultado da minha massa base feita com óleo, assada aqui no forno convencional de casa, no forno turbo lá na padaria, que é aquele forno que tem um ventilador, uma ventoinha, né? E também no forno de lastro, que é aquele forno que geralmente a gente conhece como forno de pizza, que tem aquela tampa tipo guilhotina. Tampa não, aquela... tampa, né, gente? Tipo guilhotina. Então, eu mostrei o resultado da minha massa base assada nesses 3 tipos de forno e os 3 fornos são excelentes, tá? Mas se você tá começando agora, não tem condição ou não quer mesmo investir porque não sabe como que vai ser, né? Você pode usar o forno convencional da sua casa, que ele assa perfeitamente também. Aqui eu consigo fazer até 24 bolinhos usando o meu forno do fogão de 4 bocas, tá? Que ele assa muito bem. E aí eu consigo fazer essa quantidade em uma tarde, por exemplo, ou uma manhã, tá? Demora um pouquinho, mas você consegue. Não precisa fazer investimento no início. Você pode começar com o que você tem. Então, gente, eu vou levar para assar. E assim que assar e der uma esfriadinha, tá uma mornada, eu volto para mostrar para vocês o resultado e falar também sobre como desenformar e dar mais dicas sobre esse processo, tá? Porque aqui eu não tô ensinando só a receita, eu gosto de mostrar o passo a passo mesmo, literalmente o processo de produção, porque às vezes uma dica ou outra que a gente dá durante esse processo ajuda muito vocês aí no dia a dia a evitar de perder um bolinho quebrado, enfim, a ter mais qualidade no bolinho. Aí eu volto para mostrar para vocês o resultado já já. Amados, então os bolinhos já assaram, eu deixei eles amornando ali por 30 minutos sobre a grade do fogão.
e soltei eles da forminha, tá? Antes de esfriar totalmente, porque assim solta mais fácil. E agora nós vamos colocar os bolinhos na embalagem, fazer uma decoração e também eu vou mostrar o resultado para vocês. Então aqui eu tenho meu bolinho mesclado, tradicional de massa branca com massa de chocolate. Esse segundo bolinho aqui é o de canela, que eu amo, gente. Pensa num bolinho que fica cheiroso e gostoso também, tá? Pra quem gosta de canela, é perfeito para tomar com aquele cafezinho. Aqui eu tenho o meu bolinho de nozes, que eu tinha marcado ele aqui, né, no cone, porque é muito parecido com o da massa base. E esse aqui é o nosso bolinho tradicional, massa base. Perfeitos, né, gente? E agora eu vou fazer uma decoração aqui com vocês, bem simplesinha, tá? Fácil de fazer e que fica muito atrativo ali para o cliente. Também ajuda a agregar valor ao seu produto. Gente, para fechar os bolinhos, o recomendado é que você feche eles já totalmente frios, tá? Aqui no vídeo eu vou fechar um bolinho com vocês, que vai ser o meu bolinho da massa base, que eu já vou cortar aqui também. Mas os bolinhos que eu for vender, eu vou deixar eles esfriando, porque se tiver muita umidade aqui dentro da embalagem, a validade do meu bolinho ela é comprometida, tá? Então, ele vai valer ele vai ter uma validade menor, né, do que os 5 dias que ele tem de costume. Então aqui eu vou fechar o meu bolinho para mostrar para vocês como que eu faço a minha decoração. E mostrar também, né, gente, que essa embalagem ela fica perfeita para esse bolinho. Olha só a altura desse bolinho, tá? Esse aqui foi o que eu fiz na forminha de 16. Então fica perfeito. E aqui, gente, com essa fitinha dourada, vou deixar na descrição do vídeo para vocês o nome dessa fitinha, tá? E a espessura dela também. Eu pego essa fitinha, passo aqui debaixo da embalagem, centralizo ela e faço um lacinho, bem simples. Você pode fazer isso aqui também com alguma fita, né? Fita de cetim personalizada, que fica lindo também. Essa fitinha que eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês, ela tem um custo bem acessível, então por isso que eu tô usando ela. Se eu não me engano, 15 metros dela, é em torno aí de R$7. Fiz o lacinho com a fita, aí eu finalizo com o adesivo que tem o meu nome, né, ou a minha marca, a minha logo e também os meus contatos. Então eu coloco aqui em cima da fitinha para ela não ficar dançando aqui na embalagem, né? E o meu bolinho caseiro já está pronto, gente. Olha que gracinha. Eu fiz aqui também com vocês em outros vídeos uma decoração usando esse cordão aqui, ó, que também fica lindo demais. A gente compra esses rolos e rende muito. Mas hoje eu quis trazer essa diferente para vocês, que também é uma opção muito boa para decorar bolinhos, tá? Então aqui eu tenho um bolinho pronto, eu vou cortar esse bolinho para mostrar para vocês o resultado. Não vou fechar os outros bolinhos, como eu disse, eu vou vender eles, então eu não quero que soe, né, a minha embalagem. Então, gente, eu vou aproximar aqui para vocês a câmera para mostrar o resultado do bolinho.
agora, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre a precificação dos bolinhos. Então, aqui eu tenho uma planilha de precificação feita pelo professor Eduardo Ordones, que é o professor de contabilidade. E aqui eu já fiz o cadastro de vários ingredientes que eu uso nessa e em outras receitas, tá? E em seguida tem a ficha técnica, que é a ficha onde a gente coloca a receita para fazer a precificação. Então aqui os ingredientes que eu usei, a unidade de medida, a quantidade que eu usei, por exemplo, 6 ovos, 480 gramas de açúcar, aqui tem a unidade de medidas, né? Leite, 320 ml e assim por diante. Esse custo aqui, ele já vem puxando do cadastro. Então, se eu coloquei aqui que em uma cartela de ovos eu pago R$ 20,09 e vem 30 unidades, aqui na ficha técnica, quando eu coloco 6 unidades, ele já vai calcular para mim que o custo unitário do ovo é 66 centavos e que o custo total é R$ 4,02, tá? Então aqui, gente, a precificação do meu bolinho sai a R$ 3,31. Aqui eu fiz a precificação dos 4 bolinhos para massa base. Estou mostrando essa precificação, lembrando que para os outros bolinhos também tem que incluir aqui os outros ingredientes, tá? Mas para o vídeo não ficar grande demais, eu vou mostrar só da massa base, como se eu tivesse feito os 4 bolinhos base, tá bom? Então aqui são 4 unidades de 450 gramas cada uma, cada bolinho sai a R$ 3,31 e eu tive um custo total de R$ 13,25 para fazer os 4 bolinhos. Mas além desse custo que a gente chama de custo direto, né, que são os ingredientes, nós temos também as taxas de vendas, tá? Aqui eu coloquei 4% do imposto, mas se você trabalha com aplicativo, máquina de cartão, aí você também tem que colocar aqui. E tem os custos indiretos, que são aluguel, energia, água, internet, mão de obra, né, o nosso salário. E aí você vai colocar aqui todos os custos indiretos também para ser incluídos na precificação. E por fim a gente tem aqui a nossa precificação. Vou colocar aqui a massa base, 450 gramas. E aqui sugere com um lucro de 10% a venda a R$ 9,20. Lembrando, gente, que sempre eu falo isso nos vídeos, né, quando eu tô mostrando aqui a minha precificação, que parece que é um lucro pequeno, né, 92 centavos, 10% de lucro, mas aqui a margem de contribuição tá 60%, tá? Mas nada impede, se você quiser colocar uma margem maior, por exemplo, 30%, já vai te colocar aqui um valor, sugerir, né, um valor de venda a R$ 20,70. A 20%, gente, você venderia aí a R$ 12,75, tá? E aqui é o contrário, aqui você coloca o valor que você quer vender para você ver qual que é a margem que você teria. Então tem o markup, né, e o markdown. Então aqui eu falo, eu queria vender esse bolinho a R$ 15, quanto de lucro que eu teria? Você teria 23,92% de lucro, tá? Então, gente, eu sempre deixo aqui, geralmente, a 10%, mas os meus bolinhos caseiros eu vendo nessa faixa de preço aqui, a partir de R$ 12,00, o mais simples, lembrando que é na forminha de 16 por 8 por 13, tá? Se você vier aqui e alterar, vamos colocar 3 unidades, porque a gente sabe que é a quantidade que rende na forminha de 19. Então, o custo unitário já sairia R$ 4,42 cada bolinho. E automaticamente, isso também interfere lá no cálculo de venda, tá? Então, para você ganhar 20%, você teria que vender o bolinho na forma de 19 a R$ 16,99. Ou se for ganhar 10%, você teria que vender ele a R$ 12,27, tá bom? E, gente, caso vocês queiram essa planilha,
O professor Eduardo Ordones, ele vende essa planilha, o link tá aqui na descrição do vídeo, e junto com a planilha tem um mini curso que ele ensina vocês a incluir as informações e todos os tópicos aqui dessa planilha bem detalhadamente, tá? Porque como eu sempre falo, não basta só ter a planilha, a gente tem que saber colocar as informações nela, né, de forma correta para a gente ter uma precificação certinha. E daí, se você tiver interesse, o link tá na descrição. Lembrando que ela faz precificação de qualquer produto que você estiver trabalhando. Amados, e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp. Como eu disse no início do vídeo, são mais de 50 grupos e lá nós trocamos receitas e dicas e é muito legal. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!